e diz: agora entra dentro do barco, pega a sua rede e velejai para o profundo, para um arrastão. Aí Pedro olha para ele e diz: Senhor, mas eu passei a madrugada todinha tentando e não peguei nada. Mas quer saber de uma coisa? Por causa da tua palavra eu lançarei a minha rede. A Bíblia diz que quando Pedro lança a rede, irmão, a rede pesa, irmão. E ele já não conseguia puxar porque a rede estava cheia de peixe, irmão. Quando Pedro viu aquilo, ele pensou: passei a madrugada toda tentando, não consegui. De repente esse homem entra dentro do barco, lança uma palavra na minha vida, eu obedeço. E quando eu lanço a rede vem cheia de peixe. Aí ele olha para a sua vida, irmão, e vê que ele é um homem pecador, e vê que ele é um homem falho. Aí a atitude desse homem agora é se prostrar. A Bíblia diz que Pedro se prostra aos pés de Jesus, e a fala dele é: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aí aqui entra uma palavra de Jesus liberada na vida de um pecador. Jesus olha para ele e vai lançar uma palavra, e a palavra de Jesus é: vinde após mim, Pedro, que eu vou fazer de você pescador de homens. Mas o que eu acho mais lindo, irmão, não é a palavra que Jesus lança na vida dele, irmão. O que eu acho mais lindo é que quando Pedro recebe essa palavra, irmão, a Bíblia diz que ele larga tudo, irmão. Larga o barco, larga a rede, e para seguir Jesus, irmão, para caminhar com Jesus. É um homem que recebeu uma oportunidade, agora ele está largando tudo, irmão, para dedicar a sua caminhada agora com Jesus. Agora esse homem vai experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. Agora os olhos de Pedro vão contemplar os milagres e as maravilhas, irmão. Agora os olhos de Pedro vão contemplar os cegos sendo curados, irmão. Agora os olhos de Pedro vão contemplar os leprosos sendo purificados. Agora os olhos de Pedro vão contemplar os mortos ressuscitar, irmão. Agora os olhos de Pedro vão contemplar, irmão, os demônios sendo expulsos, irmão, e as almas sendo libertas, irmão. Esse homem está impactado, irmão. Esse homem está impactado, e ele vai experimentar, irmão, experiências extraordinárias com Jesus, irmão. E a primeira experiência, irmão, que ele vai ter com Jesus, Jesus vai chegar para eles e vai dizer: agora entramos dentro do barco e passamos para o outro lado. Jesus era 100% homem, 100% Deus, irmão. E como ele era 100% homem, a Bíblia diz, irmão, que Jesus vai sentir sono. E quando eu li isso aqui, eu imaginei talvez Jesus se espreguiçando, abrindo a boca, cansado. Aí ele diz: quer saber? Eu vou deitar e vou dormir um pouco. A Bíblia diz, irmão, olha que interessante, Jesus deita na polpa do barco e dorme, irmão. Enquanto Jesus está dormindo, os discípulos estão remando o barquinho, irmão. Só que a minha Bíblia diz que de repente o vento começou a soprar, as ondas começaram a bater naquele barco, os discípulos começaram a ficar apavorados, uns começaram a ficar angustiados, achando que ia morrer, e Jesus estava na polpa do barco dormindo, até que um deles tem uma atitude, irmão, e ele clama dizendo: Senhor, desperta, porque senão a gente vai perecer. A Bíblia diz que Jesus levanta, irmão, levanta as mãos e diz: venha
tempestades. Aleluia. O vento. E Jesus estava dormindo, irmão. Olha que interessante, irmão. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. E eu descobri que o vento não despertou Jesus, irmão. Aleluia. As ondas não despertaram Jesus, irmão. Oh glória. A tempestade não despertou Jesus, irmão. Mas o clamor do discípulo, Jesus levanta. Sabe o que isso quer dizer para você, irmão? A tua luta não vai despertar Jesus, irmão. A tua prova não vai despertar Jesus. O teu medo não vai despertar Jesus. A tua luta não vai despertar Jesus. O teu trauma não vai despertar Jesus. Mas o teu clamor, Jesus levanta. O vento, o mar, a tempestade obedecer Jesus, irmão. Agora este homem está mais impactado, irmão. Quem é esse que até o vento mal obedece? Eu sei quem é esse. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Esse é o Jesus que eu sirvo, irmão. Esse é o Jesus que eu sirvo. Aqui vou repetir. Continua clamando, porque quando tu clama, irmã, lá dentro daquele quarto, não é para as paredes não, rapaz, não é para a cama não, rapaz, mas quando você abre a boca para clamar, você impactado, irmão. Primeira experiência. Oh glória. Agora ele acha que ele é o cara, irmão. Talvez o pensamento dele era: estou andando com Jesus, agora eu posso todas as coisas. Estou andando com Jesus agora, não me falta mais nada. Estou andando com Jesus agora, pode vir luta, pode vir perseguição, que eu não vou ter medo. Aí Jesus um dia vai chegar para eles e vai perguntar: vim aqui que eu tenho algo para dizer para vocês. Aí Jesus pergunta: o que estão falando por aí sobre mim? Aí eles responderam: uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, mas algumas pessoas dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e para vocês quem sou eu? Pedro vai responder, irmão, e a resposta de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí Jesus olha para ele e diz: não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Espírito que te revela, Pedro. Mas eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão. Agora imagine um homem recebendo isso de Jesus, irmão. Esse homem é o Pai, irmão. O próprio Jesus lançar uma palavra dessa para ele, irmão. Aí ele vai ter a coragem, pastor, de chegar para Jesus, Alex, um dia. Aí vai chegar para Jesus e vai falar assim: Senhor, eu tenho uma coisa para te
pronto, Senhor, para ir até as cadeias contigo. Eu estou pronto, Senhor, para ser chicoteado contigo. Eu estou pronto, Senhor, batendo no peito, para ir até a morte contigo. Aí Jesus olha para ele: Pedro, tá nada, eu tenho algo para te dizer. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. E aconteceu, irmão, quando Jesus foi acorrentado, quando Jesus foi entregue na mão dos homens, irmão, quando Pedro viu o chicote estalando, irmão, Pedro ficou com medo, irmão, mas não se escondeu. É por isso que a Bíblia diz que alguém olhava para ele e dizia: você parece com ele. Aí ele dizia: eu não. Mas você anda igual ele. Aí Pedro dizia: eu não. Mas você fala igual ele. Eu não. Pedro nega isso gaguejando, irmão. Só que a Bíblia diz que ele foi reconhecido, irmão. Sabe por quê? Porque andou com Jesus, irmão. Porque um dia esteve perto de Jesus, irmão. Porque um dia sentou, pastor, para ouvir Jesus ensinar, irmão. Aleluia. Então Pedro está marcado, irmão. E eu tenho algo para dizer para alguém, irmão. Não adianta se esconder, irmão. Não adianta fugir. Aonde você for, você vai ser descoberto. Essa marca ninguém tira. Eu posso ir até pular carnaval, irmão, mas lá no carnaval alguém vai olhar e vai dizer: varão, aqui não é o teu lugar. Essa marca ninguém tira. Essa marca ninguém tira, irmão. Está marcado. Está marcado. Dolorosa, irmão. Foi chicoteado, foi zombado. Zombaram dele igual estão fazendo no carnaval por aí, zombando da igreja, zombando da sua noiva, aleluia, zombando das línguas estranhas, aleluia. Mas eu nem ligo para isso aí não, irmão, porque a minha Bíblia diz que bem-aventurados sois vós, que quando forem zombados e humilhados, irmão, bem-aventurados somos nós, irmão. Nós não somos amigos do mundo, irmão, porque se a gente fosse amigo do mundo, o mundo nos amaria, irmão. Mas nós somos da mansão celestial. É por isso que o mundo nos odeia, irmão. Bater em seu rosto, chicoteado. Depois pregaram ele numa cruz, irmão. Alguém olhava e dizia: poxa, salvou tanta gente, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus entrega o seu Espírito, irmão, e morre. E naquela época, pastor, foi a notícia que rolou em todos os cantos, irmão. Virou manchete em todos. Se tivesse jornal naquela época, irmão, era o que ia estar ganhando mais visualização, a morte de Jesus, irmão. Passou um dia, 2 dias, todo mundo ainda falava. Talvez a notícia era: hoje faz 2 dias que Jesus está morto dentro do túmulo. Já fecharam o túmulo, já lacraram com o selo imperial de Roma, já era, acabou. E os seus discípulos fugiram. Aí vem a manhã do 3º dia. Na manhã do 3º dia a notícia ainda rolava, irmão. Hoje faz 3 dias que Jesus está morto. Aí eu li na Bíblia, irmão, que no 3º dia bem cedo, as mulheres foram no túmulo com óleo, com vaso, com unguento, para ungir o corpo de Jesus, irmão. E talvez quando elas estavam indo, alguém olhava e
está morto. Elas foram com essa notícia. Glória a Deus. Só que elas voltaram com uma outra notícia. E a notícia que elas traziam era: o lacre está quebrado, a pedra está removida, o lacre está quebrado, a pedra está removida. E os anjos diziam: porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E quando os discípulos de Emaús, irmão, na beira do caminho iam embora, e quando elas olharam eles indo embora com as suas coisas voltando para a sua terra, para a gente, talvez elas disseram: poxa, o que é isso? Vocês vão para onde? Acabou para nós, ele morreu. Aí elas disseram: para com isso, a gente foi lá, o túmulo está vazio, ele não está mais lá, ele já ressuscitou. Mas eles não acreditaram, irmão, não creram, irmão, e continuaram a sua caminhada, irmão. E para mim, irmão, essa daqui é a maior mensagem, porque Jesus, terceiro dia, ressuscitado, irmão, ele poderia ir até Pilatos, irmão, para mostrar que ele ressuscitou. Poderia ir até Herodes, irmão, não sei, talvez se fosse eu ia querer me mostrar, irmão. Eu ia querer a minha natureza humana, irmão. Eu ia querer me mostrar, aí, ó, ressuscitei, me crucificaram, mas aí eu estou aqui. Jesus poderia fazer isso, irmão, mas o reino do nosso Senhor é um reino de amor e justiça, irmão. Terceiro dia, qual é a função agora, Senhor? É ir atrás de quem desistiu. Terceiro dia ressuscitado, Jesus coloca o pé de volta nele na poeira, irmão, só para reatar a fé daqueles homens, irmão. E a Bíblia diz que eles vão vindo questionando, irmão, falando mal. Talvez a fala deles era: poxa, o cara pregou para nós, ganhou a gente, larguemos tudo para andar com ele, e ele é morto dessa forma. Perdimos nosso tempo aqui, perdimos nosso tempo. Aí Jesus ouve a conversa, pastor, e entra no meio do caminho com eles, irmão. Só que a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Aí Jesus pergunta: que assunto é esse que vocês estão falando quando caminham? Vocês estão tristes? Aí Cleopas responde: o senhor é estrangeiro por aqui, né? Estrangeiro. Aí Jesus: por quê? Aí ele vai dizer: não está sabendo das últimas notícias que está rolando? Que notícia? Sobre Jesus, o Nazareno, homem perfeito em obras. O que a nossa lei, os nossos sacerdotes fizeram com ele? E a gente pensava que era ele que viria por nós. Se bem, hoje mais cedo as mulheres nos surpreenderam no caminho, dizendo que teria visto uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, mas não sabemos se é verdade. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: ó, como são duros de vocês entenderem. Será que não era necessário Cristo padecer para entrar na sua glória? Aí Jesus vai pregar a palavra para eles, irmão, começando por Moisés, irmão. Aí quando eu vejo Jesus pregando, eu entendi, pastor. Sabe por que Jesus pregou para eles? Porque eles estavam tristes, cansados, desistindo, irmão, sem força, perderam a esperança. Aí Jesus vai pregar a palavra, sabe por quê? Porque é a palavra que renova, irmão, é a palavra que fortalece, é a palavra que traz a esperança, irmão, é a palavra que edifica, é a palavra que levanta, irmão, é a palavra que sustenta. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como pode um jovem manter pura sua conduta? Observando conforme a tua palavra. Pastor, eu posso até dar um jeito, pastor. Eu posso pintar essa parede de preto, pastor. Eu posso tirar esse púlpito, colocar um tambor, irmão, colocar um pisca-pisca aqui, uma cortina de fumaça. Mas, irmão, ele abre, é para atrair a juventude, irmão. Se essa palavra não atrair, nada mais.
irmão. Eu só estou vivo por causa da palavra. Eu só estou de pé hoje por causa da palavra, irmão. Eu tenho uma família hoje por causa da palavra, irmão. Aleluia. Eu estou liberto hoje por causa da palavra, irmão. Eu estou pregando para vocês hoje por causa da palavra. Porque muita gente dizia: não presta, vai morrer na cadeia. Mas a palavra dizia: a árvore cortada ao cheiro das águas brotará e não cessarão. O seu renovo é a palavra. Caminhando e Jesus pregando, parava para descansar e Jesus pregava, irmão. Continuava a caminhada, Jesus pregava. Jesus passou o dia todo pregando para eles, irmão. Chegaram no destino, anoitecendo. Jesus ia passar direto, irmão. Só que Cleópatra estava tão impactado com a palavra e vai dizer: vou convidar esse homem para vir entrar na minha casa. Esse homem tem que descansar na minha casa. Aí Cleópatra vai dizer: moço, já é tarde, o dia foi embora, a noite vem, é perigoso andar à noite, fica conosco essa noite, amanhã o Senhor vai. A Bíblia diz que Jesus aceita o convite e entra, irmão, para dentro da casa com eles. A minha pergunta é: a igreja está bonita? Tivemos um clima de adoração aqui, irmão. Muitos falaram em línguas estranhas, irmão. Mas a pergunta é: enquanto você tem força para levantar a mão e dar glória, como é que está a tua casa? Enquanto tu tem coragem de vir aqui uma hora dessa, irmão, para dar glória para Jesus, como é que está a vida do teu filho e da tua filha? Eu não sei como é que está lá, irmão, mas de uma coisa eu sei, irmão: se você convidar Jesus para entrar, irmão, Ele vai entrar, irmão. E se a casa estiver bagunçada, irmão, Ele vai arrumar as coisas naquela casa. E se a casa estiver passando por uma guerra, irmão, Ele vai estabelecer a paz naquela casa. E se os filhos estiverem perdidos, Ele vai achar, Ele vai salvar. E se o casamento estiver em ruínas, irmão, Ele vai restaurar o casamento. Se tiver enfermidade, Ele vai curar. Ele disse que Jesus pega o pão, senta na mesa com eles, levanta o pão e dá graças, parte o pão em 2 pedaços, um para cada um deles. Quando Jesus vai entregar o pão, os historiadores falam, irmão, que quando Jesus fez menção de entregar o pão, quando eles foram pegar, eles viram o buraco do prego na mão de Jesus, olharam um para o outro e disseram: é o mestre. Bem que quando ele pregava no caminho, nosso coração pegava fogo. Quando procuraram, Jesus já tinha subido, irmão. Aí eles disseram: é o mestre. Ele veio atrás de nós, Ele não desistiu de nós. A Bíblia diz que na mesma hora, irmão, pegaram as suas coisas e voltaram lá onde estavam os outros, irmão, e já chegaram pregando: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Agora imagine essa notícia chegando no ouvido de Pedro, irmão. Cleópatra viu ele, Pedro. Ele ressuscitou Pedro, caminhou com eles, pregou para eles, renovou a força deles. Mas a fala de
Pedro: do que adianta ele ter ressuscitado, sendo que eu já fiz o que tinha que fazer mesmo? Neguei o meu mestre, neguei o meu Senhor, neguei o homem justo, aquele que me escolheu, aquele que me levantou. Eu neguei ele. Pensava que estava pronto, mas eu neguei, não adianta mais nada. Aí chega o texto que a gente leu, irmão. Olha, Pedro não tem mais aquele pensamento que ele tinha. Sabe por quê? Porque ele se esqueceu, pastor, do primeiro encontro que ele teve com Jesus. Jesus liberou uma palavra na vida dele, mas ele se esqueceu, irmão. Só que quem liberou a palavra não se esqueceu, irmão. Sabe por quê? Porque ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas, irmão. E Jesus não poderia ser assunto aos céus sem antes cumprir aquela palavra liberada na vida de Pedro, irmão. Aleluia. Você que um dia recebeu uma palavra, talvez até se esqueceu, irmão, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: quem liberou a palavra não foi o homem, aquele que liberou a palavra é fiel e justo para cumprir. Pode passar anos e anos, irmão, mas pode ter certeza, um dia ela vai se cumprir. Pedro se esqueceu, irmão. E agora, o que me resta? Me resta voltar a fazer o que eu fazia antes. E a gente leu esse texto, irmão. Ele estava reunido com os outros discípulos e a fala de Pedro não é mais vamos orar, não é mais vamos encontrar algum enfermo para ele ser curado, não, irmão. A fala de Pedro agora vou pescar. Aí lá vai Pedro pegar aquilo que ele tinha jogado fora, irmão: a rede, a roupa e o barco. Aí quando ele fala, estou indo pescar, ou os outros falaram: se você for, a gente também vai. Entraram dentro do barco, irmão, de tardezinha. E a Bíblia vai dizer que eles passam a noite toda jogando a rede, mas não vem peixe. Quando é de manhã bem cedo, irmão, eles não voltaram para a beira, eles ainda estavam lá tentando a sorte. Só que a gente leu que de manhã bem cedo Jesus estava na beira da praia, irmão. Se alguém fosse perguntar para ele: por isso que eu amo esse Jesus, irmão, por isso que eu sou loucamente apaixonado por ele. Se alguém fosse perguntar: Jesus, está fazendo o que aí? Ele ia responder: estou esperando a Pedro. Aí talvez a pessoa poderia até dizer: mas Senhor, esperando esse cara te negou 3 vezes, não honrou com a palavra dele, foi irresponsável, Senhor, ele desistiu. Aí Jesus já respondeu: ele desistiu, mas eu não desisti dele. Há uma palavra sobre a vida dele, e quem liberou sou eu, e essa palavra vai se cumprir. Só que sabe o que é mais lindo? A gente leu isso, irmão. Meu Deus, Jesus é extraordinário. Jesus não está de mão vazia, irmão. Pastor, Jesus sabia, pastor, que Pedro estava a noite todinha jogando a rede. Jesus sabia que Pedro estava cansado, irmão. Jesus sabia que Pedro estava com fome. Sabe o que ele vai fazer, irmão? Vai preparar a churrasqueira, vai preparar as brasas e vai assar um peixe para Pedro, irmão. Jesus é extraordinário, irmão. Aleluia. Aí Jesus vai preparar um pão fresquinho para Pedro, irmão. Jesus vai preparar uma água para Pedro, irmão. Meu Deus, Jesus é
extraordinário demais, irmão. Não tem como ficar de braço cruzado na presença dele. Não, irmão. Não tem como ficar de boca fechada na presença de Jesus, irmão. Preguei naquele dia e vou repetir. Na presença dele, pastor, eu fico igual aquele leproso que foi curado com aqueles 9. Voltou pulando e adorando. Ah, Jesus! Quem ia ter coragem de fazer isso, irmão? Seja sincero, irmão. A pessoa negar a sua amizade, a pessoa dizer que não te conhece, irmão. Aleluia. A pessoa negar você espraguejando, irmão. Aí Jesus vai lá esperar ele com peixe assado, irmão. Quem ia fazer isso, irmão? Por isso que eu amo ele, irmão. Porque aonde o homem não vai, ele vai, irmão. A multidão se levanta, sabe para quê? Para apontar o teu erro. A multidão se levanta para dizer: errou, falho, pecador, exclui, tira ele, descarta, joga fora. Mas Jesus não, irmão. Jesus vai ficar assim, ó, braços abertos te esperando, irmão. De braços abertos te esperando. Eu sou louco por ele, irmão. Porque quando a multidão se levantou para olhar para mim e dizer: dá oportunidade para esse cara aí, não, pastor. Um dia desse, esse cara estava dentro de um presídio. Aleluia. Jesus olhava para mim e dizia: eu acredito nele. Eu acredito nele. Alguém dizia: todo esse cara aí era um terror aí, fazia um monte de coisa errada. Mas Jesus olhava para mim e dizia: eu acredito. Continua, continua, continua. Não foi o homem que me encontrou, irmão. Quem entrou dentro da cela foi o próprio Jesus, irmão. Aleluia. E ele segurou na minha mão, irmão. Aleluia. Me renovou, me curou, me libertou, me levantou, me deu uma oportunidade, porque ele é.
Aí ele vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro negou 3 vezes, irmão. Aí Jesus vai perguntar a terceira vez: Pedro, tu me ama mais do que esses? Aí Pedro sente uma angústia no coração. Aí ele vai dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e o Senhor também sabe que eu te amo. Era Jesus fazendo ele empatar o jogo, irmão. Ele negou 3 vezes e Jesus fez ele confessar 3 vezes o seu amor. Mas um dia, irmão, Jesus sabia que Pedro ia virar o jogo, e a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos: Pedro, cheio do Espírito Santo, lança a rede da palavra e ele pesca quase 3.000. Agora a luta não parava mais, Pedro. As cadeias não paravam mais, Pedro. O chicote estalava, mas Pedro continuava a sua caminhada. Aleluia. O desânimo vinha, irmão, mas Pedro continuava pregando, irmão. Aleluia. As lutas vinham, irmão, mas Pedro continuava pregando, irmão, porque agora ele entendeu, irmão, que a promessa já tinha se cumprido na sua vida. Aí Deus me traz aqui nesta noite, às 23h20, irmão, para liberar uma palavra para esta igreja. E a palavra é essa: a luta não vai parar vocês, a perseguição não vai parar vocês, o desânimo não vai parar vocês. Sabe por quê? Porque vocês têm um general de guerra, e o nome dele é Jesus, o autor e consumador da vossa